Alexandre Rossini na área, estou aqui de novo para a gente continuar nossa caminhada na disciplina Pensamento Computacional, dando sequência aos 4 pilares do pensamento computacional, sendo que na semana passada, na semana 2, a gente viu o primeiro pilar, que é o pilar da decomposição. Então vamos retomar aquele nosso imagem, aquele nosso slide que tem as etapas, os 4 pilares do pensamento computacional. Então, olha aí, gente. A gente está chegando na parte 2, no segundo pilar, que é o pilar do reconhecimento de padrão ou padronização, tá? Então, esse segundo pilar, do canto superior direito, o reconhecimento de padrões é uma forma de resolver problemas rapidamente, fazendo uso de soluções de experiências anteriores. Então, como o próprio nome sugere, a ideia é a gente reconhecer padrões que se repetem, padrões que ocorrem numa parte da solução do problema, ou algum padrão que você já conhece para ajudá-lo na resolução desse problema, tá? Então vamos ver o seguinte, vamos ver o nosso próximo slide aqui. Você vê algum padrão nessa imagem? Então, obviamente, vocês conseguem ver padrão. Imagine o seguinte, que isso aí nós temos 12 peças, né, de um revestimento, de um porcelanato, de uma cerâmica, de um piso, para colocar uma parede, no chão. Quem é pedreiro ou tem alguma experiência ou já fez isso, consegue visualizar bem isso, né? Então tem um padrão, né? São 12 peças aí que seguem um padrão. A gente coloca elas sempre na mesma posição, alinhadas, tá? Então é um padrão que tende a se repetir. Então como é que eu posso explicar? A ação de colocar uma peça, ela vai tender a se repetir a mesma posição, quando eu falo posição em relação à rotação, né? Só que colocando um do lado do outro. Então é uma solução de assentar essa peça. Tem um padrão ali que tem que ser repetido. Existe esse único padrão aí? Não, pode ter outros padrões com essa mesma peça, como essa daqui, ó. É a mesma peça, só que colocada de um jeito diferente. Então vamos voltar para a primeira e a segunda. Olha aí. Então, nesse caso, não tem o padrão certo ou errado. Temos duas possibilidades de padrões, tá? Nesse caso aqui, não é a peça na mesma posição sempre, mas existe um padrão que tem que ser observado, tá? O padrão aí, ela corre após assentar 4 peças, né? 4 peças aí. Por exemplo, deixa eu tentar destacar aqui. Essas 4 peças aqui formam, deixa eu tirar o fundo. Isso, deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar melhor. A moldura. Eu acho que vai melhorar. Aí. E colocar mais espessa. Então, ó, beleza, acho que ficou bacana agora a gente visualizar. Então, o padrão ocorre quando essas 4 peças são assentadas, aí tende a se repetir. Então, o padrão nesse caso não é individual, mas um padrão que é resultante da composição de 4 peças. O primeiro lá, vou voltar para o primeiro, vou voltar no primeiro slide, que fica melhor para vocês visualizarem. Aqui não, é um padrão individual, um padrão que tende a se repetir. No segundo caso, é um padrão que ocorre quando junta 4 peças. Agora, se uma das peças ela tivesse posicionada errada, se você não seguiu o padrão e tivesse posicionado errada ela. Então, por exemplo, ficasse dessa forma. Olha só, há uma quebra de padrão que causa uma estranheza, né? Isso é o que a gente tem que, ao reconhecer padrões, ficar atento para que não haja uma quebra no padrão na hora de resolver um problema. Beleza, vamos avançar então. A gente tem um próximo slide aqui. E aí, nessa imagem, vocês conseguem reconhecer algum padrão aí? Será que existem padrões? Então, os astrônomos, os cientistas, eles reconhecem padrões. Que tem uma órbita, os planetas, não é algo exclusivo, que só existe órbita para um planeta, para os outros planetas não existem órbita, que os objetos tendem a
girar em torno de, de, de astros maiores por causa da gravidade que faz a órbita. Enfim, existe uma série de padrões que ocorrem tanto numa escala menor quanto numa escala maior, tanto num planeta menor quanto para uma galáxia, para uma outra formação maior. Então existem padrões que se repetem. Então não é uma teoria, uma ideia que vale somente exclusivamente para um planeta, as leis da física, e não valham necessariamente para outro, né? Então tem um padrão, que esse padrão é uma lei científica, uma física, né, que tende a se repetir. Então é importante ficar atento que padrões ocorrem, tá? Bom, vamos ver uma outra aqui. Ó, vocês conhecem isso aqui, ó, são 8 gravuras, né? 8 iconografias. Mas eu tenho certeza que pela experiência de vocês, já tendo visto alguns animais, vocês batem o olho e logo remete a alguns animais aí, como uma onça pintada, um tigre, uma zebra, né, gente? Então, ó, a ideia é que a gente consegue identificar padrões, mesmo não estando ali um animal, não tendo uma zebra, não tendo uma onça, a gente consegue identificar que aquele é um padrão de pelagem, né, dos animais que eu citei, né? Zebra, tigre, onça, entre outros animais que estão presentes ali, né? Então é importante a gente reconhecer padrões para que esses padrões possam ser utilizados nas nossas soluções, tá? Uma solução de um padrão, de um padrão que você já conhece, já atuou, tem uma solução. Se você encontra um outro padrão similar, a tendência é que a solução que você já executou, que você já conhece e funciona para um padrão A, também funcione ou tenda a funcionar para um padrão B que é similar ao padrão A. Ok? Então a ideia é a gente reconhecer padrões para conseguir reaproveitar soluções e para fazer a solução funcionar, como a gente também viu lá no exemplo ali dos ladrilhos, né? Dos pisos, das cerâmicas, do porcelanato, que nós estávamos assentando agora há pouco. Vamos para o próximo slide, gente. Olha isso aqui que curioso. Olha só, nós temos pessoas e cachorros. E a gente consegue identificar padrões aí, né? A gente consegue encontrar padrões entre pessoas e cachorros. Então a gente consegue ver animais se parecendo mais com pessoas do que uma pessoa com outra pessoa em si sendo parecidas. Por quê? Porque a gente consegue encontrar alguns padrões de olho, boca, formato de cabeça. Isso é importante, reconhecimento de padrões, tá? Então o reconhecimento de padrões, isso é muito usual na computação e é o segundo pilar do pensamento computacional. Então, primeiro, como a gente viu na semana 1, decompõe o problema, pega um problema maior e separa em partes menores para ficar mais fácil de resolver. E depois tenta encontrar padrões, porque pode ser que o mesmo padrão se repita em outros subproblemas seu, ou esse mesmo padrão, uma vez que repetido ele várias vezes, ele resolva um problema, um subproblema. Ou mais ainda, esse padrão que você identificou pode ser um padrão de outro problema que você já resolveu e você tem a experiência e já sabe como resolver para esse também. Ou se no pior dos casos, algo similar que requer apenas algum ajuste, alguma adaptação para fornecer a solução para o problema atual. Então vou colocar uma última imagem aqui. Essa aqui pode causar aflição em quem tem tem toque, né? Na verdade aqui não tem um padrão, né? Isso é mais uma brincadeira aqui, né? Então não existe um padrão de retiradas de comprimidos, né, da embalagem do remédio. Então é só uma brincadeira. Se existisse um padrão, né, ia tirando um por um de cada etapa, um sequencial, uma filinha, alguma coisa do tipo. Nesse caso, até poderia ter um padrão, mas quebrou o padrão ao ser tirado um lá em cima. Então, algumas pessoas, por exemplo, vai tirar o creme dental, a pasta de dente do tubo, segue um padrão de retirada, né? E aí, nesse caso de comprimido também é só uma brincadeira, que nesse caso não segue um padrão, uma brincadeira que eu estou fazendo para a gente dar uma animada aqui na nossa aula, né? Então, beleza. Compreendido isso, vamos lá. O que são padrões? Então, padrões são similaridades ou características que problemas compartilham e que podem ser exploradas para que problemas sejam solucionados de forma mais eficiente. Então, olha só, nós seres humanos somos bons em reconhecer padrões. Vocês viram ali o exemplo das pessoas do cachorros, né? Então, nós somos bons para reconhecer padrões. E alguns padrões são bastante intuitivos, outros não. Aí, esses que não são, é importante a gente conseguir visualizar, porque
pode facilitar a vida nossa na resolução do problema. Então, quanto mais padrões conseguimos reconhecer, mais rápida e fácil, né, será a nossa tarefa geral de resolução de problemas, ok? Então, a decomposição não, reconhecimento de padrões, a padronização é uma parte importante, é o que vem logo após a decomposição. Repare, eu quero ressaltar que nós não ainda entramos efetivamente em resolver o problema. Essa etapa ainda vai vir. Mas primeiro pilar, decompõe em problemas menores, dividir para conquistar. O segundo, vamos encontrar padrões que existem na solução do problema, no problema em si, para ficar mais fácil a nossa solução, para que a gente consiga efetivamente resolver o problema, tá? Então, encontrou padrões, aí depois a gente vai pensar como executar esses padrões quando for executar a solução do problema, tá? Então, nesse momento, a preocupação está somente em encontrar padrões, identificar padrões, ok? Reconhecer padrões. Então, avançando aqui, então, Liukas define reconhecimento de padrões como o processo de se encontrar similaridades com o intuito de resolver problemas complexos de forma mais eficiente. Para isso, procura-se por elementos que sejam iguais ou muito similares em cada problema. Ao realizar a decomposição de um problema complexo, seguidamente, são encontrados padrões entre os subproblemas gerados pela decomposição, que é isso aí que entra, né? A padronização, né? O reconhecimento de padrões. A gente poder encontrar padrões entre subproblemas, tá? Então, vamos ver mais uma outra situação aqui, que pode ser até a realidade de alguns de vocês, de alguns alunos aqui. Então, ó, exemplo do problema: fabricar uniforme escolar. Então, observe aí essa imagem. Que a gente pode decompor aí disso? A primeira coisa, né? Decompor. Então, que a gente vai ter que fabricar camiseta, short, né? Então, o uniforme, ele é composto de alguns elementos. Então, alguns elementos como camiseta, short, saia, meia, enfim. Uma vez que fabricado cada um desses elementos, a gente consegue fabricar um uniforme, né? Então, olha só. Decompondo, fabricar uniformes para meninos, fabricar uniformes para meninas, né? Então, olha só, decompondo ainda mais, nós estamos na decomposição. O uniforme para meninos vai ser fabricar camisa ou camiseta e fabricar short. Fabricar uniforme para meninas vai ser fabricar camisa ou camiseta e fabricar saia. Então, nós estamos decompondo, tá? Encontramos aí, então, o problema maior foi decomposto em 2 subproblemas, e esses 2 subproblemas foram decompostos em 4 subproblemas, né? Beleza? E aí, onde é que entra o reconhecimento de padrões? Olha só, a gente identifica que 2 desses 4 subproblemas têm a mesma solução. Existe um padrão de solução para eles. Uma vez que você resolva fabricar camisa, por consequência, é o mesmo padrão para resolver. No caso do uniforme dos meninos, é o mesmo padrão para resolver o problema da solução, né? Da fabricar a camisa das meninas. Você pode até falar, mas tem um pouquinho de diferença no molde. Sim, mas você já tem um molde, já tem uma experiência, já tem uma expertise, que aquilo que você tem de experiência, você usa fazer pequenos ajustes para fabricar a camiseta de menina. É uma coisa ser, por exemplo, você só fabricou camisetas a vida toda, de repente tem que fabricar short, é uma coisa nova, então é um pouco diferente. Mas a camiseta você já tem uma experiência. Então a ideia é encontrar um padrão aí. Então nós temos um padrão do problema original, a gente decompôs em 4 subproblemas, sendo que 2 desses 4 subproblemas tem um padrão de resolução entre eles, ok? Então é aí que entra a padronização, reconhecimento de padrões. Então olha aí a observação embaixo. Deixa eu colocar meu rosto em cima. Se você já fabricou camisas antes, então já tem o molde. Então reusa soluções resultantes de outros problemas da fabricação de outras camisetas, de outras camisas que você já fez anteriormente. Então a mesma ideia também vai valer para o short e para a saia. Então, se a saia tem similaridade com outras saias que você já fabricou, você reusa a solução, você já tem um padrão de resolução. Olha que interessante, tá? Beleza. E aí, por meio, então, do reconhecimento de padrões, é possível simplificar a solução de problemas e replicar
essa solução em cada um dos subproblemas. Então, caso haja semelhança, inclusive possibilita a gente fazer reuso de soluções resultantes de experiências de problemas anteriores, né? Então, a tendência nesse caso, gente, observa que quanto mais padrões a gente conseguir encontrar, mais rapidamente a solução do problema maior, do problema macro, será encontrada, tá? Então, do mesmo modo que quanto mais treinamento que a gente tiver, mais experiências a gente passar, ou seja, isso vai fazer aumentar o nosso repertório de soluções possíveis, mais diretamente a solução tende a chegar pelo reuso de soluções, experiências passadas que a gente passou. Então, essa é a ideia, tá, gente? Então, a ideia de padronização de reconhecimento de padrões. Então, a gente, lembrando, vou ficar reforçando isso, decompõe o problema em etapas menores e, em um segundo momento, tenta encontrar padrões que nos auxiliem na resolução para resolver o problema mais rapidamente, tá? Então, nós estamos preparando o terreno para entrar no terceiro pilar da decomposição. Não neste vídeo, vai ser assunto da próxima semana. Mas ainda a gente tem um último exemplo aqui para finalizar a nossa aula. Então, imagina o seguinte, ó, que uma árvore pode ser decomposta, ó, a decomposição, primeiro pilar, decomposta em tronco, ramos e folhas. Por meio de diferentes combinações de troncos, ramos e folhas, a gente vai obter distintos padrões de árvores. E assim é possível identificar árvores por grupos ou espécies que existe um padrão. Então, ó, existem vários tipos de árvores, né? Vários tipos de árvores, mas a gente consegue encontrar padrões de árvores, árvores que são similares. Então, por exemplo, um limoeiro tende a ser mais parecido com uma laranjeira, uma mexeriqueira, do que com uma parreira, né, de uva, por exemplo, ou com um pé de manga, por exemplo, tá? Então a gente consegue identificar padrões, grupos de árvores, tá? Então, por quê? Ó? A gente avalia a grossura, voltando para o texto, a grossura do tronco, o número de ramos, o formato e a coloração das folhas, outras características ainda que podem ser analisadas, como se a árvore é frutífera ou não é frutífera, ou se é uma árvore mais adaptada ao frio ou mais adaptada ao calor. Então, o que acontece? Esses padrões que a gente vai identificando nas árvores permite a gente compreender melhor a necessidade de cada grupo de árvores, e aí, compreendendo a necessidade de cada grupo de árvores, possibilita a gente reutilizar soluções já conhecidas para uma árvore em outras que são do mesmo grupo, ou seja, que são similares. Então, por exemplo, eu, sei lá, tenho experiência em plantar laranjeira, por exemplo, produzir laranjas, então eu sei como cultivar laranjas, como prevenir elas de pragas, como tratar, enfim, para aumentar a produção dela, quando e como realizar as podas, a adubação. E aí, de repente, vamos supor que eu sou funcionário de algum laranjal, a empresa, ou a dona daquela fazenda, daquela produção, decide começar a plantar tangerinas, mexericas. E aí o que acontece? Como é do mesmo grupo, e eu já sei cuidar de laranjeiras, a tendência é que eu use o padrão de solução de tratamento, manejo e cultivo das laranjeiras no pé de tangerina, no pé de mexerica, tá? E agora, porém, se decide plantar macieiras, maçãs, né? Talvez, muito provavelmente, a minha solução, a minha expertise, a minha experiência com laranjeira não seja adequada para as macieiras, né? Então, vamos voltar para o slide. No final lá, observe que isso neste caso é a sua experiência, né, de compreender, tratar um grupo de árvores, uma árvore, isso pode avançar para você reutilizar em árvores parecidas, né, no caso, bastante parecidas, mas tende a não funcionar com árvores muito diferentes. Claro que aqui é um exemplo para árvores, mas que isso, por analogia, vai valer para qualquer tipo de problema ou solução. Vamos lá para o texto no último parágrafo, as duas últimas linhas. Observe que isso pode impactar positivamente e acelerar o manejo agrícola ou de proteção ambiental.
Então, a ideia que eu quero que vocês tenham, para finalizar aqui, é essa ideia de que o reconhecimento de padrões é importante. Há padrões em todos os lugares e a gente utiliza esses padrões para facilitar as nossas soluções, para facilitar a produção das soluções. Lembrando que as soluções virão ainda nos próximos pilares do pensamento computacional que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, para finalizar, um resuminho aqui da aula que a gente tem, ó, que padrões são características que alguns problemas compartilham para que uma solução que já foi utilizada possa ser usada novamente em um problema similar, ok? Então, ó, o que se assemelha no problema, quais as repetições e similaridades que ele tem e que podem auxiliar na resolução. É isso que a gente precisa identificar, tá? A gente precisa identificar o que se assemelha no problema, quais as repetições e similaridades que ele tem e o que pode ajudar na solução do problema. Então, é importante reconhecer repetições e similaridades para buscar soluções. Então, reconhecimento de padrões, padronização é importante. Vocês espero que tenham compreendido a importância disso com este vídeo, com essa aula. É por isso que é uma etapa, um pilar do pensamento computacional. Lembrando que o pensamento computacional tem 4 pilares e a gente está encerrando o segundo, porque na semana seguinte, na próxima semana, a gente vai para o terceiro pilar do pensamento computacional. Valeu então, gente. Até mais. Obrigado.